Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui tô eu mais uma vez, hoje para falar novamente sobre música, né? Sobre o mundo rádio, o mundo dance, o mundo DJ, vamos dizer assim, né? Acho que eu tô numa época meio saudosista. Acho que eu tô meio saudosista dessa época. Aí tô resolvendo aqui querer fazer alguns comentários sobre essa época, né? Hoje vou falar um pouquinho das casas noturnas, né, que tiveram, de alguns DJs que eu lembro, né, de uma revista muito famosa na época, que cobria dance music, né? Então, vamos lá. Bom, vamos começar primeiro. Antes de mais nada, tem que falar em relação à rádio, né? Lógico. A Rádio Jovem Pan. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, viu, gente? No Rio de Janeiro, né? Lá no centro, perto do Rio Sul, do Rio Off Price, aqueles lados ali, ia sempre em Niterói, né, atravessando a ponte Rio-Niterói, pegava às vezes o Jumbo Cat para dar um passeio, para vir de volta pro Rio, né, ali na Praça 15, ia de ônibus, hein, pegava a aviação Rio-Ita, para quem é do Rio deve saber o que eu tô falando, né. Então, muito tempo eu fui ali de frequentar a Rádio Jovem Pan, que era 94.9. Era uma rádio que tinha uma concessão, um acordo, né? Que ela tinha com a Rádio Fluminense. Ela começou primeiro na frequência de 94.9. Era ali na rua, se não me engane, na Visconde de Itaburaí, ali, perto da rodoviária. Aí ali foi a primeira vez que a Rádio Jovem Pan iniciou suas transmissões ali no Rio de Janeiro. Depois ela foi, acho que por 102,9 no Rio de Janeiro. Mas olha, nunca vi uma rádio, gente, entrar e sair, numa capital importante como a do Rio de Janeiro, né? A Rádio Jovem Pan. Hoje em dia, em 2019, você só tem 2 estações da Rádio Jovem Pan, mas no interior do Rio de Janeiro. Se não me engano, acho que Itaperuna, Três Rios, perto já quase acho que de Minas, eu acho. E a Rádio Jovem Pan na capital mesmo saiu do ar de novo, já faz um bom tempo, né? Vai saber, né? Em vez de uma Rádio Jovem Pan comprar uma concessão e ficar de vez no Rio de Janeiro, né? Dá dó dos ouvintes, né? Que acompanham a rádio, agora estão sem a rádio já faz um bom tempo. Vai fazer o quê, né? Vocês veem que a Rádio Jovem Pan, a rede Jovem Pansat, não tá lá aquelas coisas, né? Como que pode não estar numa praça importante como a praça do Rio de Janeiro? Bom, a rádio, né? Eu já fiz o vídeo anterior falando do que eu acho sobre essas rádios que se dizem pop dance. É só para fazer uma observação, tá, gente? Eu falei do Michael Jackson, da Madonna, que eu fiquei surpreso que não toque em rádio nessas duas, né? Que se dizem pop dance. Mas não quero dizer só de Michael Jackson e Madonna, e Laszlo, Ian Vandal, Didi D'Agostino, não. Tem aqueles que fizeram sucesso nos anos 90, né? Two Unlimited, Ace of Base, Planet Soul, DJ Dero, né? Capela e Bosson, né? Um monte de músicas. Se você for falar Intermission, Master Boy, La Bouche, né? E tem um monte, né? Os cantores de dance music dos anos 90, que quem gosta, deve saber muito bem conhecer, né? Então é isso aí. Bom, falando então, eu tô meio saudosista esse mês, esse início de ano. Então eu tava lembrando na época, né, das discotecas, né? Meu tempo falava de discoteca, danceteria, né? Night club. Eu vivi um bom tempo no Rio, vivi um bom tempo em São Paulo aqui, né? Falando da minha vida aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu me lembro muito de uma discoteca. Eu morei na Zona Leste muito tempo, né? Zona Leste de São Paulo, ali no Carrão, perto ali da Conselheiro Carrão, Vila Formosa, aqueles lados ali. Eu ia muito numa discoteca que chamava Curto Circuito. Não sei se alguém vai lembrar. Quem é da Zona Leste talvez lembre, né? A Curto Circuito, né? Tinha o DJ Vagnão, se não me engano, o gerente da casa. Se não me engano, eu acho que o nome era Luiz. E eu frequentei muito a Curto Circuito. Naquela época você tinha a discoteca, a danceteria, de sexta para sábado, sábado para domingo
né, onde o bicho pegava, vamos dizer assim. E você tinha também as matinês, né, no domingo, que ia acho que das 2 ou da 1, 2 até as 18 horas ou 17 horas. Depois dava um tempo, acho que 1 hora, 2 horas. Às 17 horas abria, às 17 ou 18 horas, 19, abria novamente a casa e ia até quase, acho que 23 horas. Então você tinha 2 bailes no domingo, né? À tarde e depois um período da noite, das 18 às 22. E ali tinha eu lembro muito bem, tinha uma banca ali de uma moça, muito gente boa, não lembro mais o nome dela, né? Também já faz, eu tô com 42, já faz muito tempo, hein, gente? Eu acho que já deve fazer mais de 20, no mínimo 20 anos. E eu lembro que tinha aquela moça que vendia pastel. Quem for da Zona Leste, quem conheceu a curto-circuito, vai lembrar que tinha uma pastelaria ali, né? Somente no baile de sábado à noite, né? A gente ficava ali até de madrugada. Muita gente ficava ali antes, né? Comendo pastel ali dela. A gente ficava batendo papo. E sempre tinha naquela época, né? Tinha gente que ficava pedindo não lembro se era real, ou cruzeiro, sei lá. Pedia um real, né? Ficava fazendo vaquinha só para vocês verem. Não tinha internet, né? Não tinha computador. Então a gente não ficava tanto em casa preso aqui no celular, né? Então a gente ia muito para bailes, né? Discotecas, né? Sair para barzinho. E eu ia muito na danceteria, porque eu sempre gostei de música, né? Era para eu ter trabalhado em rádio, não como locutor, porque minha voz é uma voz terrível. Mas para ter seguido essa carreira, né? Na programação musical da rádio. Mas aí a vida acabou me levando para outros caminhos e talvez hoje eu seja muito feliz financeiramente, né? Não posso me queixar da vida que eu tenho. Mas no fundo, eu acho que eu estaria muito mais feliz se tivesse ido para esse lado, né? Para esse caminho de rádio e tal, né? Ficado nesse lado. Talvez hoje eu pense assim, porque eu acho que o dinheiro, talvez eu já agora com mais de 40 anos, né? Eu sei que o dinheiro não traz felicidade. Ajuda muita coisa, né? Você sem dinheiro não é nada, né? Tendo saúde, precisa ter dinheiro. Mas a gente acaba vivendo hoje em dia, a gente vê que às vezes é preferível a gente ser feliz, trabalhar no que gosta, fazer o que a gente gosta, que é muito mais gratificante, né? Não é trabalho. Mas então eu frequentei muito essa casa noturna chamada Curto Circuito, antiga A Ponta. Era ali na Eduardo Cotti, né? Você passava o posto de gasolina, um pouquinho mais para frente ali era Curto Circuito. E ali tinha o DJ Vagnão que hoje ele ainda tem programa na Energia 97, né? No programa Energia na Veia, do Silvio Ribeiro. Ele de vez em quando, acho que ele faz um set lá de vez em quando. Tem alguns dias lá que ele deve fazer. Ou fazia, né? Como eu disse, faz muito tempo que eu não ouço a Energia 97. Ouvi aquela semana para poder fazer o comentário que eu fiz no outro vídeo. Então eu me lembro muito bem daquela época, né? Tinha 2 pistas, né? Tinha a pista de baixo, que dançava a dance music, e tinha uma pista de rock. Às vezes saíam uns paus de vez em quando na saída, tinha uns punk na época, né? Com os clubbers, saía os roqueiros, saiu umas brigas na saída, aquela coisa toda normal daquela época, né? Mas eu sinto falta, né? Principalmente por causa das músicas que a gente ouvia, né? Essas músicas dance, né? Que a gente dançava. E outra, a gente ia para dançar, né? Tinha até música lenta, né? Tinha uma sessão de lenta, tocava umas 3, 4 músicas. Se eu me lembro das músicas que tocavam, as músicas lentas, era o momento de você ir no... Não digo nem no bar, né? O pessoal naquela época não tinha muito dinheiro para ficar bebendo. Era mais para descansar um pouco, a gente estava suado, né? Ia no banheiro. O máximo que gastava dinheiro contado, né? Era um refrigerante, uma água. E era a época que a gente viu os casaizinhos ainda dançando juntinho, aquelas 3 ou 4, aquela meia hora que tinha de música lenta, né? Pra gente ganhar fôlego e continuar depois até as 4 da manhã. Eu acho que tocava na Curto Circuito, quem for dessa época vai lembrar. Eu acho que era Cynthia Hinds, com aquela música Let's All Fall in Love Again. Cynthia Hinds. Tinha o Four Non Blonders, com aquela música WhatsApp, que foi até mixada pelo DJ Mico, né? WhatsApp.
E acho que tocava November Rain, do Guns N' Roses, e mais algumas músicas aí, lenta da época, né, que fazia sucesso. Isso aí eu tô falando para vocês é na década de 90, eu acho que no ano de 93, 94. Aí infelizmente a curta acabou fechando, eu cheguei aí numa época ali no Tatuapé, tinha uma outra danceteria, se não me engano o nome era na rua Itapura, chamava Alien. Não gostava muito do tipo de música não, mas eu fui umas 2 ou 3 vezes, chamava Alien, na rua Itapura, ali perto do Carrão, do metrô Carrão, né? Fala Tatuapé, mas era mais próximo ali do metrô Carrão. Bom, aí eu acabei mudando para o Rio de Janeiro, né, gente? Morei no Rio, aí vivi muito tempo também na Baixada ali Fluminense, né, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Barro Júnior. Barro Júnior é ali, bem no centro de Nova Iguaçu, né, onde tem o calçadão de Nova Iguaçu e as escolas ali de Freira, tinha o prédio do INSS, né? Para quem for de Nova Iguaçu, deve lembrar, perto do Top Shopping, aquela coisa toda. Eu ia muito, eu lembro que tinha, se não me engane, tinha uma danceteria, agora não me recordo o nome, gente, mas eu ia muito na Valencines. Na Valencines eu acho que era 80 e pouco, 89. Eu morei 2 vezes no Rio, tá? Em Nova Iguaçu foi na época dos anos 80, 88, 89. Chamava Valencines, ficava perto ali de um posto de gasolina, era um casarão, uma pizzaria, tinha um restaurante, pizzaria, e dentro você tinha Valencines, que era o clube, né? Tocava Axé Music, tocava Meia Hora de Dance, tocava John Secada, tocava Elo General, né, com Pum Pum Pum, tocava Timo Baio, Assim Me Gusta-me, tocava também a Rosala, né? Everybody's Free, em frente da avenida, bem ali na Via Dutra, quase, bem na esquina da Via Dutra, você tinha Valencines. E do outro lado da avenida, para quem é de Nova Iguaçu, vai se lembrar que tinha, acho que era, tocava samba, eu não lembro o nome agora, mas era uma casa que tocava, era uma casa de espetáculos, tinha shows, geralmente de samba, de funk, era bem em frente, né? Também muito famosa ali em Nova Iguaçu. Agora eu não me recordo do nome. Me recordo só da Valencines e uma discoteca que tinha também na Baixada, em Nilópolis. Tinha uma discoteca famosa ali em Nilópolis, né? Perto de Nova Iguaçu. Que eu frequentei também umas 2 ou 3 vezes. Show de bola também. Então eu me lembro dessa época, né? Das músicas que tocavam, né? O Rio tinha uma programação meia black, meia charme, né? O pessoal do Rio sempre gostou. E teve também bastante desse music nessa época, porque a Rádio Jovem Pan tocava nessa época, né? Depois, voltando para São Paulo, eu lembro de alguns programas, alguns DJs aí famosos, né? Como da Curto tinha o DJ Vagnão, que eu falei para vocês. No Rio de Janeiro, eu não me recordo do DJ da Valencines, não. Mas, e tem mais. Eu cheguei a passar também algum tempo, né? Viajando muito para lá de Niterói. Tem umas praias lá, Itacoatiara, Itaipu. Eu lembro que tinha uma danceteria para aqueles lados lá também muito famosa. Só magnata, hein? Foi uma vez só. Também show de bola. As praias também ali, Itacoatiara, Itaipu. É muito bonita para quem for para a região de Niterói. Tá dada a dica aí. Não sei, essa discoteca acho que não deve mais existir, né? Aliás, muitas discotecas, danceterias hoje no Brasil sobrevivem, né? Porque com a tecnologia as pessoas acabam não indo muito, e o pessoal da nossa época que curte a dance music, etc. Hoje já tá, a maior parte das pessoas estão casadas, tem filhos, e acaba sendo uma outra vida, né? A pessoa acaba não indo mais ou frequentando, né? Fica só na saudade, né? E então, voltando aqui para São Paulo, gente, eu lembro de alguns DJs assim, ó. Tinha Toco também na Vila Matilde, né? A danceteria Toco ali na rua Dona Matilde, a famosa pracinha da Toco, né? Cheguei aí 2 vezes, mas a época que eu fui já tava um sonzinho meio jungle, né? E eu não era muito fã, então acabei não frequentando muito. Mas eu lembro da época, acho que tinha o DJ Vadão, que também tá na 97 hoje, na Energia. Você tinha muitos DJs famosos daquela época. Hoje são empresários da noite, né? Ou muitos começaram ali na Toco
e depois fizeram suas vidas no rádio, fizeram muito sucesso, né? Você tem o Iraí Campos, né, que é um empresário, né, da Fields. Ele chegou até a DJ Shopping, né, se não me engane, uma loja especializada em produtos de DJ, roupas, acessórios, picapes, discos, agulha, tudo relacionado ao mundo DJ. Era DJ Shopping, muito famosa na década de 90. O Iraí Campos. Hoje ele tem uma danceteria que se chama The History, em São Paulo. Ele continua atuando como DJ e tal, empresário, né, famoso nesse segmento. Nunca fui nessa casa The History, mas espero ir um dia ainda visitar para ver que tipo de músicas que tocam, né? Pelo nome The History, eu acredito que deva tocar muita música dos anos 70, 80, 90, né? Da história, tanto do Iraí Campos como da dance music daquela época. Então tem muitos DJ Cadico, né? E lógico, né? 2 DJs que eu não posso esquecer o nome, que fica aqui até minha homenagem, minha humilde homenagem, né? De uma pessoa que sempre curtiu a dance music, sempre esteve a par do meio musical da dance music, da casa noturna, dos rádios, uma pessoa que sempre esteve envolvida nessa área, vamos dizer assim. Que foi, acho que, o professor dos professores, né? São 2 DJs que quem é DJ hoje, e se hoje a profissão de disc jockey, né? O famoso DJ, se hoje existe, se hoje você tem data de aniversário, você é reconhecido como DJ, você consegue ter sua aposentadoria, pagar seu carnê do INSS, você é respeitado nessa profissão, foi graças a, vamos dizer assim, o pioneirismo, tanto do famoso DJ Gregão, né? O que chamava todo mundo, né, que merecia, né, de Mens, DJ Gregão, famoso. Tem o Gregão e o irmão dele, acho que é o Greguinho, né? E o famoso, infelizmente já falecido, tanto o Gregão, como agora também o DJ Ricardo Guedes, que chegou a ter muito tempo programa na Energia 97. Então o Ricardo Guedes e DJ Gregão, né? Fica aqui minha homenagem a esses 2 DJs que, graças a ele, se hoje existe danceteria, remixes, que é o principal, né? Hoje em dia, às vezes, você tem uma música aí, sei lá, um axé, mesmo uma música, sei lá, de sertanejo, esse sertanejo novo que o pessoal chama de sertanejo universitário. Se você tem remixes que conseguem ser tocados em rádios pop, dance, e que às vezes fazem mais sucesso do que a versão original, é justamente graças a esses DJs, né? Que naquela época, quem é dessa época e mexe com meio fonográfico, meio de música, deve saber que não era fácil fazer um remix de uma música, né? Se não me engane, o Gregão junto com o Iraí Campos fizeram o remix tão sucesso da música do RPM, que estava uma música na época fracassada, e foi graças ao remix que eles fizeram que a rádio estourou e tocou, e até hoje toca em festa de flashback, né? A música do grupo RPM, do Paulo Ricardo, né? Então vocês veem como que é importante um remix. E esses 2 aí são ícones, tanto como DJs e pessoas que, vamos dizer assim, inauguraram a época de remixes no Brasil, né? O Gregão e o DJ Ricardo Guedes. Então fica aqui meu abraço à família dos 2, que com certeza a dance music hoje no Brasil estaria, vamos dizer assim, não estaria no esquecimento, tenho certeza, se esses 2 ainda tivessem vivos e trabalhando no meio musical. Vocês também tem o Carlinhos, né? O famoso Carlinhos da Oxidance, que muito tempo fez programa na Metropolitana, né? Programa de flashback. E tem muita gente, né? Tem muita gente se eu for falar. Então lembrei desses DJs aí, né? Que hoje em dia os DJs que nós temos aí, vocês veem, eu não sei nem o nome dos DJs. Só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil não tem ninguém assim de
porque eu me recordo de DJs, fala, o DJ tal. Agora, dessa época, gente, vocês veem, ó, tem o Mark Mark, né, de Drum and Bass, DJ Cadico, DJ Ricardo Guedes, DJ Iraí Campos, DJ Vadão, DJ Vagnão, né? Então vocês vejam como que desde aquele tempo são pessoas que marcou geração, né? E marcou a música no Brasil. Hoje em dia, não todos, né? Lógico que tem muitos DJs bons, né? Uma safra nova. Mas ainda, pelo menos comigo, não tem aquele que eu ainda consigo marcar o nome que eu lembre agora atualmente, né? Mas esses DJs dessa época aí, que eu guardei o nome, que merecem ter o reconhecimento até hoje. Principalmente dos DJs novatos. Eles devem agradecer muito a esses DJs e de sempre que possível consultá-los, né? Porque eles sabem muito bem. Eles são da época que você mixava aquelas Technics, né? Technics é aquelas duas vitrolinhas, né? Que o DJ mixava. Scratch, fazia aquele barulho, aquela coisa toda. Não tinha nada de equipamento eletrônico, não, para você saber a batida, o BPM da música, esse sync, né? Que hoje você sabe onde cortar a música para colocar outra. Os caras eram bons mesmo, né? Tinha aqueles rolos de fita que eles faziam os remixes, as edições, os megamix, aqueles rolo grande, né? Da fita Akai, aqueles rolo grande, enorme, né? Por falar de DJ, me lembrei agora também de um antigo famoso que deu, vamos dizer assim, é um professor também, mas eu acho que para a parte dos locutores, né? Por falar de locutor de rádio, vamos dizer assim, os que eu tenho uma certa lembrança, que eu guardo no coração também, né, desse meio, que são pessoas fantásticas, é o Beto Keller, né? Beto Keller, que passou na 97, o Betão, né? O Beto Keller. Tinha também o Bob Fernandes, né, que era da 9 FM, né, o Bob Fernandes, que passou também, acho que pela... Se não passou na Jovem Pan, eu acredito que tenha passado, ou na 97 ou na Jovem Pan. O Bob Fernandes, Beto Keller, o Silvio Ribeiro, né, da 97 FM, que eu me recordo, o Paulo Rosa também, né, eu me recordo mais dessas pessoas, e principalmente de quando a Jovem Pan, acho que estava mais ou menos no início dessa carreira aí de pop, né, gente? Que ela disse que né? Mas naquela época era dance. O famoso professor de todos esses locutores, vamos dizer, que que ele estava em Nova York, não sei se ainda se encontra em Nova York morando, mas ele passou a temporada em São Paulo, né? Fez programas famosos, Big Apple Show. Naquela época não era fácil ter discos igual hoje em dia, você baixa música, tem MP3, você baixa tudo. Hoje aí você tá tocando lá no Japão, em 1 minuto você baixa, aí você tem na sua casa, né? Naquela época era difícil, você não tinha internet, não tinha nada, né? Então acho que muitos sucessos vinha pelas fitas gravadas desse programa, né? Que esse locutor famoso, né? Todo mundo deve saber quem é. Fez o famoso Big Apple Show, né? Hoje eu acho que ele está em Nova York. De quem que eu estou falando? Vocês têm uma ideia de quem que eu estou falando? Qual que é o nome dele? Será que vocês lembram? Ele é um locutor famoso. Foi graças a ele que hoje nós temos esse estilo de locução. Pensem aí. Se vocês não lembrarem, até o fim do vídeo eu falo o nome, tá bom? Ele tinha um famoso programa chamado Big Apple Show. E depois, se não me engane, ele fez, acho que na Jovem Pan, um programa chamado Radio Flight. Parecia o som do avião, né? Tal, conectava você com o mundo todo. O avião parava em Londres, Paris, Nova York e mostrava o sucesso das músicas da época, né? O que eu tô falando, gente? Daqui a pouco eu falo. Então hoje, se nós temos essa locução de rádio no Brasil, né, essa locução assim rápida, animada, né, sobretudo no público jovem, a gente deve muito a esse locutor de rádio que mora nos Estados Unidos, ou morava, não sei ainda, né? Famoso, hein? Eu acabei apertando um pause aqui sem querer, gente. Então voltando, né, falando ali desse locutor famoso, que hoje os locutores de rádio devem muito a essa pessoa, né?
Vocês adivinharam o que eu estou falando? Fazia o famoso Big Apple Show e o Radio Flight da Rádio Jovem Pan, que foi sucesso, né? Chegando a primeiro lugar de audiência e tal, né? É o famoso Julinho Mazei. Eu acho que ele está lá nos Estados Unidos, né? Deve estar por volta aí dos seus 52 anos, 53, famoso Julinho Mazei. Mas então é isso, gente. Hoje eu quis lembrar um pouco, tava com saudade um pouco para falar dessa época de DJ, né? Alguns DJs da época, que naquela época não era fácil você fazer remix igual hoje, com a tecnologia à vontade. Você tinha que fazer tudo na Gillette, era tudo cortado na Gillette, e não era fácil não. Por isso que eu tiro o chapéu para essa turma de DJs da década de 70, 80, 90, porque os caras eram bons mesmo. Eram e continuam, né? Você pode dar 2 par de toca-discos para eles, que eles sabem fazer um baile ali sem precisar de tecnologia nenhuma. Apenas com vinil. Eles fazem um baile aí, uma discoteca tranquilo. Um baile nota 100. Então é isso, gente. Lembrando, falei da revista, né? Tem várias revistas nessa época também, da década de 90 e tal. Eu fui colecionador da DJ Sound, a revista especializada de música dance, né? Que era do Ricardo e Fernando Sarmiento, né? Eu tenho minha coleção guardada. Qualquer dia aí eu posto um vídeo, umas fotos mostrando a coleção da revista DJ Sound. Durante mais de 15 anos, todo mês eu ia às bancas, né? Comprar a revista. Com o passar do tempo foi ficando mais difícil, ela saía de cada 2, 3 meses, até que depois ela parou de circular, e acho que hoje ela existe mais de modo digital, né? É uma pena, mas pelo menos eu tenho essa relíquia de hoje, que é uma relíquia, né? Porque a história da Dance Music está contada nessas páginas da revista DJ Sound. Então, tenho que agradecer também muito ao Ricardo e Fernando Sarmiento por terem feito essa revista para gente que era amante, e ainda hoje amante da Dance Music, né? Ali você achava todos os charts, né, das rádios, das danceterias, o top 10 das músicas que tocavam nos Estados Unidos, na Europa, né? Naquela época não tinha computador, não tinha celular. Então era através dali que a gente ia nas lojas de disco, chegava ali, eu quero esse disco, quero essa música, a gente ia ouvindo, né, tinha os fones de ouvido para ouvir, e ali você selecionava na base do seu gosto pessoal, né, o que ia ser sucesso, o que talvez você poderia fazer ser sucesso, né, começava a tocar no clube, né, na danceteria, e depois ia para a rádio. Você vê que o prestígio dos DJs da época era muito grande, né? Eles que lançavam as músicas que depois iam para a rádio, né? As rádios viam o sucesso que fazia nos clubes, nas danceterias, e depois acabavam se rendendo e tinham que tocar aquelas músicas, né? Que o pessoal estava acostumado. Então, às vezes, tinha muito caso de ter músicas exclusivas, né? O DJ não falava o nome da música, tinha aqueles LPs aí que passava um branquinho, alguma coisa, para você não saber o nome do cantor, botava uma etiqueta em cima, não sabia a versão da música, porque ninguém podia ter, né? Era exclusivo daquela casa e daquele DJ, né? De tão importante era a música, para vocês verem como tão difícil era conseguir um exemplar daquela música em disco, né? Era importado, era caro, os discos europeus eram muito mais caros que os americanos, então você sempre tinha aquele de segunda mão, né? Aqueles piratinhas, né? Que o pessoal daquela época tinha dinheiro para comprar, né? Porque era muito caro, o disco era importado, né? Ou então vinha pelos comissários da VASP, da Varig. Aquela época lá não era fácil igual hoje não, né? Que hoje você tem tudo ao alcance da mão. Bom, gente, acho que por hoje é só. Só quis contar um pouquinho aí da história dos DJs, né? Vocês tiveram uma breve noção de alguns nomes de pessoas que eu falei, né? Que eles merecem a homenagem, né, feita, e esse vídeo eu gostaria de parabenizá-los, né?
Porque se hoje nós temos ainda um pouco de dance music por aí, em casas noturnas, em rádios, se temos ainda alguma coisa, é graças a esses DJs que ainda estão também na ativa. Vagnão, Vadão, Cadico, né? Programas como o do Carlinhos da Oxidance. São graças a essas pessoas que a dance music, vamos dizer, não está sepultada no Brasil, não morreu de vez. Está, por enquanto, em fase terminal, né? Está agonizando. Mas graças a esses DJs, eles ainda mantêm o aparelho ligado, né? Se desligar o aparelho, acaba a dance music no Brasil. Nós vamos ter que ficar preso a esses ritmos de modinhas, né? Mas não vou falar disso não, porque senão me irrita. Porque eu não sei como que essas rádios... Eu, se tivesse uma rádio, gente, vou dizer para vocês uma coisa. Primeiro teria que ter dinheiro, né? Porque para bancar um custo operacional de uma rádio, não é barato. Pois então eu estaria disposto, se eu fosse rico, eu ia perder dinheiro. Porque eu não ia tocar o que gravadora quer, o que gravadora exige. Eu ia tocar o que eu achasse e que a minha equipe de programação musical ia chamar esses DJs todos, né? Vamos fazer uma rádio de dance music, mas que seja dance music, né? Lógico, não vou viver do passado, não vou ser uma rádio anos 80, 90, não, vai ser uma rádio de dance music. Nós vamos tocar músicas dance atuais, né? Vamos ter as músicas que chegam, que ainda existem artistas dance. Talvez não chegue aqui no Brasil, né? Ou chega e essas rádios aí fazem de conta que não existe. Acha que não tem mais. Mas ainda tem muitos artistas que fazem novas composições e que estão aí no mercado fonográfico europeu, por exemplo. Não está aqui no Brasil, né? Mas está no europeu, por exemplo. Então eu ia ter uma equipe de DJs, de pessoas que entendem dessa época, porque eu ia bancar para ter uma rádio dance. E eu queria mandar essas gravadoras que sobraram, né? Porque hoje em dia as gravadoras também estão caídas, hein? Acabou o famoso jabá, né? Rádio não tem tanto dinheiro hoje, graças a Deus, né? Porque se tivesse tanto dinheiro também, nós estávamos mais ferrados. Porque só ia tocar o que essas gravadoras querem, né? Você imaginou se ouvir 10, 20 vezes por dia a mesma música? Sai fora, né? Só porque o cara tá pagando. Então comigo o buraco ia ser mais embaixo. A rádio ia ser uma rádio de dance, segmento dance, music, mas ia ser uma rádio dance. Minha equipe, a ordem minha era essa. Uma rádio dance. Você toca músicas atuais, eletrônicas, da EDM, mas que também façam sucesso no meio dance, né? Tenham batidas dance, né? Porque eu não sei se o pessoal põe umas músicas aí, sei lá, e fala, que bota umas batidas e fala, não, é EDM e tal. Sei lá, umas músicas que eu não sei não. Pra mim não dá pra ouvir não. Ah, e pra terminar, falando em rádios, né, gente? Isso não é um programa só no Brasil, não. Tá o segmento Dance Music, a Eurodance tá um pouco apagada no mundo. Mas é o que eu digo, vou dar uma dica pra vocês, tá? Vocês que não conhecem, ou não gostam, ou não gostam, não conhecem, porque não conhecem mesmo o que é Dance Music. Se vocês querem ouvir música dance, pop, né? Não vai nessa onda aí de Energia 97, não. E nem de Rede Jovem Pan Sat, não. Coloque aí, ó, no dial, viu? Procure aí na internet, aqui no celular. Perca um tempinho. Procure rádios aí, ó, rádios no mundo. Na França, por exemplo, que eu posso dizer, você tem a Energie, né? NRJ, Energie. Você tem também a rádio Voltage FM de Paris, né? Dê uma olhada, porque para ouvir essas músicas que estão tocando hoje, vamos dizer, eu, se fosse vocês, esquece Jovem Pan, esquece Energia 97. Outro dia, depois desse vídeo, um me cutucou. Olha, tem Metropolitana, tem Transamérica, tem Rádio Mix, nem sei o que é, viu, gente? De Dance Music, tenho certeza que não é. Por isso que eu nem conheço, nem sei o que é. Então coloquem lá, se vocês quiserem. Tem na Bélgica, por exemplo, tem a PURE FM, né? PURE, uma rádio da RTBF.
né? Vocês vão ver, escutar dance por dance, eletrônico por eletrônico. Eu, se fosse vocês, colocava aí no Bluetooth e tal, liga a internet, ó, e ouça essas rádios Voltage, Energia, né, a PIR da Bélgica. Em Portugal também você tem uma rádio lá de dance music, não me lembro o nome agora, mas em Portugal, para quem gosta de ouvir em português, tem uma rádio lá em Portugal também que é de dance music. Eu não sei se é RPC, tem uma rádio lá em Portugal também, que faz sucesso. Então eu sugiro a vocês que esqueçam de Jovem Pan, esqueçam de Energia 97. Se vocês querem ouvir música boa, eletrônica, EDM boa e dance music boa de hoje, e mesmo a pop music, ouça essas rádios que eu deixei aí para vocês. Só jogar no Google, tá, gente? Elas têm aplicativo, se quiser baixar o aplicativo, ouvi-las mesmo online, tá? Tá lá, Voltage, Energie, NRJ, FM, são da França, a PURE, PIR, FM, que é da Bélgica, e tem lá, procura também rádios em Portugal, que vocês vão, coloca lá segmento dance, eletrônico, que eu garanto a vocês que vai dar de 1000 a 0, tanto em Energia 97, quanto na Rede Jovem Pansat, e nessas aí, que eu nem sei o que é, Transamérica, Metropolitana, e uma tal de Mix FM aí. Pra mim, Mix, gente, era liquidificador, agora que eu descobri que é rádio. Tá bom? Um abração pra vocês aí, ó, sucesso. E ainda bem que tem esse YouTube, né? Posso falar o que eu gosto, né? O que eu penso, minhas opiniões. É legal, sempre tem alguém que assiste a gente, né? Eu não tô aqui tanto preocupado em assistir. Tô preocupado mais em expressar meu ponto de vista e deixar registrado aí para posteridade, né? E é bom, né? Se alguém assistir, gostar, eu fico até contente. Mas pelo menos eu gosto, tá aí registrado, eu deixo minhas opiniões, falo do mundo da música que eu gosto de falar, falo da dance music, e eu vou procurar falar mais um pouco, não só da França, mas falar um pouco mais sobre o mundo rádio, o mundo DJ, o mundo da música que hoje é eletrônica e que já foi dance music um dia, tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado aí mais uma vez pela paciência de me ouvir, de me assistir e